O envelope estava sobre a cama do hotel quando Eduardo Valença voltou da reunião. Não havia remetente. Apenas seu nome impresso com precisão cirúrgica na frente do envelope bege, sem ornamentos, sem pressa. Como se quem o enviara tivesse certeza absoluta de que seria aberto. Eduardo havia passado os últimos 4 dias em Zurique, fechando os detalhes preliminares de um contrato que levara 3 anos para chegar àquela mesa. 42 anos de idade, cabelos grisalhos nas têmporas que ele considerava distinção e não desgaste, um sobrenome que abria portas em 4 países. Ele não era o tipo de homem que se surpreendia com facilidade. Havia treinado durante décadas para que nada parecesse maior do que ele. Abriu o envelope com a mesma eficiência com que assinava documentos. Havia 3 itens dentro. Uma fotografia impressa em papel comum, não profissional, não tratada. Uma criança de aproximadamente 6 ou 7 anos, sentada num jardim, olhando para cima com aquela expressão particular que pertence apenas a quem observa algo que os outros não viram ainda. O céu na foto tinha aquela qualidade estranha do entardecer, entre o dourado e o cinza, como se o dia não soubesse ao certo se queria ir embora. Uma certidão de nascimento. Nome: Henrique. Data: cidade. E no campo destinado à filiação paterna, uma linha que Eduardo leu 2 vezes antes de conseguir respirar normalmente. E um bilhete. Uma única frase, escrita à mão com letra pequena e cuidadosa, sem tremor, sem urgência. Você tem um filho. Se essa história já tocou em algo dentro de você, inscreva-se no canal agora. Porque o que vem nos próximos capítulos vai muito além do que você imagina. Bus esquecida. Eduardo ficou parado diante da janela, com vista para o Lago Lemã, por um tempo que não soube medir. Lá fora, barcos cruzavam a água, com a indiferença elegante das coisas que não sabem que estão sendo observadas. A cidade continuava, os relógios continuavam, o contrato continuava existindo sobre a mesa de reuniões do 20º andar de um edifício a 15 minutos dali. Ele olhou de novo para a fotografia. O menino não sorria para a câmera. Não estava posando. Estava genuinamente olhando para outro lugar, para cima, para algo que a fotografia não mostrava, para algo além do enquadramento. E havia naquela expressão uma qualidade que Eduardo não conseguiu nomear imediatamente. Levou alguns segundos até encontrar a palavra: concentração. A criança na foto tinha a concentração de alguém que está resolvendo algo importante sem pressa e sem público. Eduardo virou a fotografia. No verso, escrito com a mesma letra cuidadosa do bilhete: ele sabe quem você é, ele quem decidiu te encontrar. Aquilo foi o que quebrou alguma coisa dentro de Eduardo Valença. Não a revelação de que tinha um filho. Não a certidão. Não os anos que aparentemente haviam passado sem que ele soubesse. Foi a frase. A ideia de que a iniciativa não havia sido de uma mulher ressentida, nem de um advogado construindo um processo, nem de ninguém que precisasse de algo dele. A iniciativa havia sido de uma criança de 7 anos. Eduardo abriu o laptop, procurou o nome que constava na certidão como responsável pelo registro. Não demorou mais de 2 minutos para que o mundo que ele pensava conhecer começasse a reorganizar sua geometria de forma irreversível. O nome era Caio Menezes. E Eduardo Valença soube, antes mesmo de processar o que aquilo significava em todas as suas dimensões, que a viagem de volta para o Brasil não seria apenas uma viagem, seria uma travessia. E que do outro lado havia algo que nenhum contrato, nenhuma reunião e nenhuma versão de si mesmo que ele havia construído nos últimos 20 anos o havia preparado para enfrentar. Um filho que o havia convocado, não com raiva, não com necessidade, com curiosidade. E curiosidade, Eduardo aprendera no mundo dos negócios, era sempre mais perigosa do que qualquer exigência. Na manhã seguinte, Eduardo cancelou a reunião de fechamento.
Sua assistente ficou em silêncio por 3 segundos antes de perguntar se estava tudo bem. Ele disse que sim. Era mentira. Mas era o tipo de mentira que se diz quando a verdade ainda não tem forma suficiente para ser falada em voz alta. No avião, com a fotografia dobrada no bolso do paletó, Eduardo Valença tentou lembrar a última vez que havia sido surpreendido de verdade. Não conseguiu. E isso, percebeu ele com um desconforto silencioso que não tinha nome ainda. Talvez fosse parte do problema. Eduardo e Caio haviam sido amigos no tempo em que a amizade ainda era feita de presença física. Fins de semana no mesmo apartamento, discussões sobre mercado até de madrugada, a cumplicidade fácil de dois jovens que acreditavam que o mundo estava esperando especificamente por eles. A diferença era que Eduardo havia acreditado nisso com mais convicção e havia agido de acordo. 8 anos antes, quando uma indicação para um fundo de investimentos europeu circulava em silêncio entre os contatos certos, Eduardo soube antes de Caio. Poderia ter passado o nome do amigo. Em vez disso, deixou que o prazo expirasse sem mencionar. Nada ilegal. Apenas uma omissão calculada no momento exato. Caio ficou sabendo meses depois, por um terceiro, e nunca confrontou Eduardo. Apenas foi se afastando, com a lentidão de quem fecha uma janela sem barulho. Eduardo havia interpretado o afastamento como diferença de ambição. Era mais confortável assim. Agora, sentado à mesa de um bar que Caio havia escolhido, Eduardo via o amigo de outro ângulo. Caio Menezes tinha cabelos curtos, mãos largas e o tipo de tranquilidade que não vem de ausência de conflito, vem de ter passado pelo conflito e decidido o que importa do outro lado. Você podia ter me ligado, Caio disse, sem acusação, apenas fato. Eu sei. Mas não ligou. Não liguei. Caio girou o copo devagar. Henrique foi quem quis entrar em contato. Eu e Lívia conversamos bastante antes de deixar. Ele é teimoso quando decide algo. Eduardo quase sorriu. Percebi. Ele te avaliou, né? Caio disse, e havia algo próximo de orgulho na voz, sem que ele tentasse esconder. Eduardo não respondeu imediatamente. Olhou para a mesa. Nunca fui avaliado assim por ninguém. Caio não disse nada. Mas a ausência de comentário era ela mesma um comentário. Eles ficaram mais meia hora no bar. Não resolveram nada. Não havia nada para resolver naquele momento. Apenas dois homens sentados sobre uma história antiga que nenhum dos dois havia terminado de contar para si mesmo. Quando se levantaram para ir embora, Caio parou na calçada. Eduardo, ele não precisa de tudo que você tem. Ele precisa saber se você fica. Eduardo assentiu. Mas enquanto caminhava até o carro, pensou que em toda a sua vida profissional havia prometido resultados, nunca permanência, e que talvez essa fosse a diferença que ele ainda não sabia como atravessar. Eduardo voltou 3 vezes naquele mês, não com presentes, com tempo, que era a única moeda que ele nunca havia aprendido a gastar bem. Na segunda visita, Henrique o levou até o quintal e mostrou um caderno onde registrava fases da lua com a regularidade de um cientista. Cada anotação tinha data, hora e uma observação pessoal em letra pequena e inclinada. Eduardo folheou o caderno sem pressa, sentindo o peso silencioso daquilo. Anos de atenção voluntária, sem audiência, sem aprovação externa. Quem te ensinou a fazer isso? Perguntou. Eu mesmo, Henrique disse. O Caio comprou o caderno. Eduardo devolveu o caderno com cuidado. Na terceira visita, Henrique perguntou, sem preâmbulo e sem crueldade. Por que você não sabia que eu existia? Eduardo ficou quieto por alguns segundos. Era a pergunta que merecia a resposta mais honesta que ele tinha, que não era boa, mas era verdadeira. Por que eu fui embora antes de saber? E não fiz as perguntas que deveria ter feito. Henrique processou isso com a seriedade de quem não aceita respostas pela metade. Você tinha medo? Acho que sim. De um jeito que eu não reconhecia como medo na época.
O menino assentiu devagar, não absolveu, não condenou, apenas registrou, como fazia com as fases da lua. Naquela tarde, antes de Eduardo ir embora, Henrique perguntou se ele sabia a diferença entre meteoro e meteorito. Eduardo admitiu que não sabia. Meteoro é quando ainda está caindo, Henrique explicou, com a paciência de quem já ensinou isso antes. Meteorito é quando já chegou. Eduardo foi embora pensando nessa distinção o caminho inteiro. Ainda não sabia em qual dos dois se enquadrava. No início do segundo mês, Eduardo cometeu o erro que homens como ele costumam cometer quando começam a se sentir confortáveis. Achou que entendia a situação melhor do que ela era. Chegou numa tarde com um telescópio. Profissional, caro, do tipo que institutos de pesquisa usam. Havia pedido indicação a um especialista. Havia pesquisado. Havia feito tudo certo, nos termos em que ele definia certo. Henrique olhou para o equipamento sem tocar. Eu já tenho um, disse. O seu é menor. Eduardo respondeu, com o sorriso de quem está oferecendo uma solução óbvia. Silêncio. O meu foi o Caio que deu, Henrique disse. Apenas isso. Sem drama, sem acusação. Eduardo ficou com o telescópio nas mãos no meio da sala, como alguém que percebe, tarde demais, que trouxe a resposta errada para a pergunta certa. Lívia observava da soleira, imóvel. Não disse nada, mas o silêncio dela tinha textura. Eduardo deixou o equipamento encostado na parede e tentou recuperar o fio da conversa. Funcionou superficialmente. Henrique não era rude, era preciso. Eles falaram por mais 1 hora, mas alguma coisa havia mudado na sala, imperceptível e permanente, como uma rachadura que não compromete a estrutura, mas que não desaparece. Quando Eduardo foi embora, Henrique não perguntou se ele voltaria. Era a primeira vez que não perguntava. Eduardo sentou no carro sem dar partida por alguns minutos. Havia tentado impressionar uma criança que não queria ser impressionada. Queria ser conhecida. E ele havia confundido as duas coisas com a mesma naturalidade com que havia confundido omissão com estratégia, ambição com mérito, afastamento com superação. Ligou o carro. Pensou em ligar para sua assistente, em verificar os e-mails, em preencher o silêncio com trabalho como sempre fazia. Não fez nada disso. Ficou dirigindo pelo caminho mais longo, com o desconforto intacto, sem tentar resolver. Era pequeno esse progresso, quase invisível, mas era real. Foi Lívia quem ligou, não para consolar. Ela não era do tipo. Ligou porque havia algo que precisava ser dito antes que Eduardo chegasse na próxima visita, sem entender o que havia quebrado. Ele não quer o que você pode comprar, ela disse. Ele quer saber se você presta atenção nele. São coisas diferentes. Eu sei disso agora. Você sabe no discurso, Lívia respondeu, com a precisão tranquila de quem escolheu as palavras antes de ligar. Ainda não sabe no instinto. Eduardo não contestou. Havia aprendido naquelas semanas que contestar Lívia era perder tempo. Não porque ela fosse intransigente, mas porque ela costumava estar certa. Depois de desligar, Eduardo ficou pensando em Caio, em tudo que Caio havia feito que ele nunca havia reconhecido. As noites durante a gravidez complicada de Lívia, os anos construindo rotina com uma criança que não era biologicamente sua, a paciência de estar presente sem precisar ser o centro. Caio havia feito tudo isso sem anunciar, e Eduardo havia passado esses mesmos anos anunciando conquistas que, vistas de perto, não deixavam nada de concreto em lugar nenhum, além de si mesmo. Havia uma assimetria ali que Eduardo não conseguia mais ignorar. Ele havia passado a vida inteira sendo o homem mais capaz na sala. Caio havia passado esse mesmo tempo sendo o homem mais presente em casa. E Henrique, com seus 7 anos e seu caderno de fases da lua, havia decidido intuitivamente qual dos 2 modelos queria estudar mais de perto.
Eduardo não havia sido rejeitado, havia sido medido. E a régua usada era uma que ele nunca havia treinado para passar. Isso, percebeu ele naquela noite, era o começo de algo. Não uma redenção. Era cedo demais para essa palavra, mas um reconhecimento honesto do tamanho real do que havia perdido e do tamanho real do que ainda era possível. Eram coisas diferentes. E pela primeira vez, ele estava disposto a não confundi-las. Eduardo começou a mudar sua agenda sem avisar a ninguém. Não foi uma declaração. Foi uma série de decisões pequenas, tomadas em silêncio, que sua assistente foi percebendo aos poucos pela ausência. Reuniões desmarcadas na quinta-feira à tarde, voos remarcados para sexta em vez de quarta, um espaço fixo na semana que havia sempre sido preenchido e agora ficava vazio. Ela não perguntou. Ele não explicou. Nas visitas seguintes, Eduardo chegava sem trazer nada além de si mesmo. Sentava no quintal com Henrique. Ouvia. Perguntava sobre o caderno, sobre a formiga, sobre uma constelação que o menino havia estudado na semana anterior. Não tentava impressionar. Não redirecionava a conversa para terreno seguro. Numa tarde de chuva, ficaram os dois debaixo da varanda vendo a água cair no jardim. Henrique explicou que chuva de meteoros não tem nada a ver com chuva de verdade. É só a Terra passando pelo rastro de um cometa e os fragmentos entram na atmosfera e acendem. Parece que o céu está caindo, Henrique disse, mas na verdade é a Terra que está se movendo. Eduardo ficou quieto por um momento. Você pensa muito nisso? Todo dia, Henrique respondeu, como se fosse óbvio. Naquela semana, Eduardo também ligou para um contato antigo, alguém que havia trabalhado com Caio anos atrás, na época da indicação que nunca foi repassada. Não para explicar, apenas para entender, com mais clareza, o tamanho exato do que havia feito. O contato confirmou o que ele já sabia, e acrescentou algo que ele não sabia, que Caio havia descoberto na época, havia ficado em silêncio e havia reconstruído a carreira por outro caminho. Mais lento, mais sólido. Eduardo desligou o telefone e ficou olhando para a parede do escritório. Havia uma diferença entre saber que errou e entender o que o erro custou a outra pessoa. Ele havia sabido por anos. Estava começando agora a entender. Entender doía de um jeito diferente, mais limpo, mais útil, mais difícil de ignorar. A notícia saiu numa segunda-feira. Eduardo não soube de imediato. Estava no quintal com Henrique quando o telefone começou a vibrar com uma frequência que só significava uma coisa. Pediu licença, olhou a tela e sentiu o chão mudar levemente de textura sob seus pés. Uma coluna de jornalismo econômico havia cruzado informações públicas. O sobrenome, na certidão, as visitas frequentes à cidade, uma fonte anônima que havia visto Eduardo entrando na casa. O título era calculado para gerar clique. Empresário descobre filho secreto e abandona contrato milionário. Não era completamente falso. Era pior. Era verdade editada para parecer outra coisa. O telefone não parou. Assessores queriam estratégia. Parceiros queriam explicação. Um conselheiro do Fundo Europeu ligou para perguntar, com diplomacia fina, se havia algo que ele precisava saber antes de a imprensa saber mais. Eduardo atendeu 3 ligações. Nas demais, deixou tocar. Naquela tarde, antes de ir embora, Henrique perguntou. Sem ter acesso ao telefone, sem saber de nada, apenas porque havia percebido algo no silêncio do adulto ao lado dele. Aconteceu alguma coisa ruim? Eduardo olhou para o menino. Pode ser que sim. Ainda estou vendo. Henrique assentiu com a seriedade de quem aceita que adultos às vezes não sabem as respostas na hora certa. Tudo bem. Me conta quando souber. Eduardo foi embora com aquela frase. Me conta quando souber. Não havia julgamento ali. Não havia cobrança. Havia apenas a expectativa tranquila de continuidade. A suposição silenciosa de que Eduardo estaria de volta para contar.
Era a primeira vez que alguém esperava por ele dessa forma. E foi isso, não os assessores, não os parceiros, não a reputação em risco, que decidiu o que ele faria a seguir. A assessoria preparou um comunicado em menos de 12 horas. Era bom, equilibrado, vago onde precisava ser vago, firme onde precisava parecer firme. O tipo de texto que não diz nada e soa como tudo. Eduardo leu 2 vezes, depois colocou sobre a mesa e não assinou. Você está jogando fora uma oportunidade de controle narrativo, disse o assessor-chefe, com a paciência tensa de quem já passou por isso antes. Eu sei, Eduardo respondeu. Então, por que não assina? Eduardo ficou olhando para o comunicado. Porque não é verdade. O assessor esperou. Não é mentira, Eduardo continuou. Mas não é verdade. Tem uma diferença. Ele pediu uma tarde para pensar. Usou a tarde para reler, pela 3ª vez, a coluna que havia saído. Procurava o ponto exato onde a narrativa havia saído do eixo. Encontrou. A matéria tratava Henrique como consequência. Um problema surgido do passado de Eduardo. Uma variável que complicava sua imagem pública. Henrique não era consequência de nada. Era uma pessoa de 7 anos, com um caderno de fases da lua e a paciência de quem espera respostas sem exigir pressa. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para o jornalista que havia assinado a coluna e pediu espaço para uma resposta. Não um comunicado, uma conversa gravada, publicada integralmente, sem edição de perguntas. O jornalista aceitou com a velocidade de quem sabe que isso vai render mais do que a matéria original. A entrevista durou 40 minutos. Eduardo não se colocou como vítima, não construiu narrativa de redenção. Respondeu o que foi perguntado com a precisão incômoda de quem decidiu, de uma vez, parar de gerenciar a própria imagem e começar a ser responsável pela própria história. Sim, havia um filho. Não, ele não sabia. Sim, havia formas pelas quais ele poderia ter sabido se tivesse feito perguntas diferentes no passado. Sim, havia errado como marido, como amigo, como homem jovem que confundiu ambição com caráter. Não havia desculpa estrutural. Apenas fatos, responsabilidade e o que ele pretendia fazer a partir de agora. A entrevista foi publicada na quinta-feira. Na sexta, o telefone vibrou de novo, mas com frequência diferente. Não assessores, não parceiros, pessoas. Conhecidos distantes, colegas de faculdade, um primo que não falava com ele há 6 anos. Mensagens curtas, sem protocolo, do tipo que as pessoas enviam quando algo as atinge num lugar que não esperavam ser atingidas. Eduardo leu todas. Não respondeu nenhuma naquele dia. Estava guardando energia para o sábado. Havia uma apresentação escolar marcada. Tema: chuva de meteoros. E havia, no mesmo dia, a assinatura final do contrato europeu. Aquele que havia levado 3 anos para chegar à mesa. Eduardo olhou para as 2 datas no calendário por um longo tempo. Então pegou o telefone e ligou para o escritório. A ligação durou 4 minutos. Eduardo comunicou ao escritório que não estaria presente na assinatura. Pediu que o sócio representasse a empresa. Não deu explicação longa. Apenas disse que havia um compromisso anterior que não poderia ser adiado. O sócio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se Eduardo tinha certeza. Tenho, Eduardo disse. E tinha. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão rápida. E Eduardo aprendera a distinguir as 2 coisas. Decisões fáceis são as que não custam nada. Decisões rápidas são as que já foram tomadas antes de você perceber, porque algo dentro de você já sabia a resposta antes de a pergunta ser formulada. Ele chegou à escola com 10 minutos de antecedência. Caio já estava lá, sentado numa cadeira de plástico na 2ª fileira, com o casaco dobrado no colo. Quando Eduardo entrou no salão, os 2 se olharam. Caio fez um gesto sutil com a cabeça. Não de boas-vindas exatamente, mas de reconhecimento. Eduardo sentou na cadeira ao lado.
Ficaram em silêncio até as luzes diminuírem. Henrique entrou com o grupo de alunos usando uma camiseta escura com estrelas impressas. Ele carregava uma prancha com anotações. Quando encontrou o rosto de Caio na plateia, acenou com a mão. Então seus olhos percorreram a fileira e encontraram Eduardo. Parou por meio segundo. Depois continuou andando, mas com algo levemente diferente na postura. Não surpresa, porque Henrique raramente demonstrava surpresa. Algo mais próximo de uma conclusão silenciosa, do tipo que não precisa ser verbalizado para ser real. A apresentação durou 20 minutos. Henrique explicou o que era uma chuva de meteoros com a clareza de quem estudou o assunto não para a nota, mas porque genuinamente precisava entender. Falou sobre o cometa que deixa o rastro, sobre a Terra que atravessa esse rastro todo ano no mesmo período, sobre como o espetáculo parece aleatório, mas segue uma lógica precisa, se você souber onde olhar. Eduardo assistiu sem tirar os olhos do filho. Quando terminou, houve palmas. Henrique olhou para a fileira onde os dois homens estavam sentados. Não sorriu com a boca, sorriu com os olhos, do jeito específico de quem guarda as expressões verdadeiras para os momentos que de fato importam. Do lado de fora, enquanto os alunos se misturavam com os pais, Caio e Eduardo ficaram parados na calçada, sem pressa de ir embora. "Você perdeu o contrato", Caio disse. Não era pergunta. "Perdi." Caio assentiu devagar. Não disse que foi a escolha certa. Não disse que foi errada. Apenas ficou em silêncio com aquilo, como quem respeita o peso real de uma decisão sem precisar julgá-la. Henrique chegou até eles com a prancha ainda na mão. Olhou para Eduardo. "Você veio", disse. "Vim." O menino processou isso por um momento. Depois virou para Caio. "Posso ir tomar sorvete com os dois?" Caio olhou para Eduardo. Eduardo olhou para Caio. "Pode", os dois disseram quase ao mesmo tempo. E os três saíram andando pela calçada, com Henrique no meio, explicando para nenhum dos dois em particular porque Perseu é a constelação mais importante para entender uma chuva de meteoros. Nenhum dos dois adultos entendeu tudo o que ele disse. Os dois prestaram atenção em cada palavra. Lívia marcou o encontro para um domingo à tarde. Não foi por impulso. Ela havia esperado semanas, observando, medindo, deixando que os fatos se acumulassem até que houvesse substância suficiente para uma conversa real. Era assim que ela funcionava. Não reagia. Avaliava. Os três adultos se sentaram na mesa da cozinha. Henrique estava no quintal, visível pela janela, deitado na grama com o caderno aberto. Caio foi o primeiro a falar. "Eu preciso dizer uma coisa antes de qualquer outra." Ele olhou para Eduardo com a tranquilidade de quem escolheu as palavras com antecedência. "Eu não quero substituir ninguém, nunca quis, mas não vou permitir instabilidade emocional na vida dele. Se você vai estar presente, precisa estar presente de verdade, não quando for conveniente." Eduardo não desviou o olhar. "Eu sei disso. Você sabe agora", Caio disse. "Eu preciso que você saiba daqui a 2 anos, 5 anos, quando o trabalho puxar de volta." Era justo. Eduardo não contestou. Lívia apoiou as mãos na mesa. "Henrique não é prêmio, não é disputa. Ele é uma criança que já pensa mais do que a maioria dos adultos que conheço, e vai perceber qualquer coisa que não seja honesta. Você pode entrar na vida dele, mas precisa entrar como você é, não como você quer parecer." "A diferença entre os dois ainda é grande", Eduardo admitiu. "Eu sei", Lívia disse. "Por isso estamos tendo essa conversa agora." Havia algo de alívio na sala. Não o alívio fácil das resoluções rápidas, mas o alívio mais pesado de quem finalmente nomeia o que estava no ar. Então, a janela do quintal abriu. Henrique entrou com o caderno na mão, olhou para os três e avaliou a atmosfera da sala com aquela atenção particular que nunca passava por ingenuidade. Puxou uma cadeira. Sentou. Os três adultos se entreolharam. "Eu ouvi um pouco",
disse ele, sem se desculpar. Não tudo. Silêncio. Eu só quero dizer uma coisa, continuou Henrique, com a voz tranquila de quem não está pedindo permissão para falar, apenas sendo educado ao falar. Eu não preciso de dois pais competindo. Eu preciso de dois adultos que saibam conversar. Ninguém respondeu imediatamente, não porque a frase fosse difícil de entender, mas porque era difícil receber, vinda de uma criança de 7 anos, sem raiva, sem performance, com a precisão simples de quem havia pensado naquilo por muito tempo e escolhido o momento certo para dizer. Caio olhou para a mesa. Lívia fechou os olhos por um segundo. Eduardo ficou olhando para o filho. E pensou que em 42 anos de vida, com tudo que havia construído, negociado, conquistado e perdido, nunca havia sido tão diretamente dito o que precisava ser dito. Por ninguém. Em lugar nenhum. Henrique abriu o caderno e voltou às anotações, como se o assunto estivesse encerrado. Para ele estava. Nos dias seguintes, algo mudou na forma como os 3 adultos se relacionavam. Não dramaticamente, mas de modo perceptível, como quando uma peça que estava levemente torta é ajustada e o conjunto inteiro passa a funcionar com menos atrito. Caio e Eduardo começaram a se falar com mais frequência, não com a intimidade antiga. Essa havia ficado no passado onde pertencia. Com algo diferente. Uma cordialidade que tinha substância, construída sobre o reconhecimento mútuo de que os dois haviam falhado e acertado em momentos distintos e de que nenhum desses fatos cancelava o outro. Em uma tarde, tomando café num lugar neutro, Caio mencionou a indicação que Eduardo havia omitido anos atrás. Não com raiva. O tempo havia dissolvido a raiva, deixando apenas o fato nu. Eu precisei reconstruir por outro caminho, Caio disse. Demorou mais, mas ficou mais sólido. Eu sei, Eduardo respondeu. E preciso que você saiba que eu sei o que fiz. Caio olhou para o café. Não preciso de desculpas, Eduardo. Só precisava que você entendesse. Entendo. Era pouco, dito assim, mas era honesto. E entre os dois, honestidade havia se tornado mais valiosa do que eloquência. Eduardo também começou a entender, naquelas semanas, o que havia perdido ao confundir presença com conquista durante tanto tempo. Não era arrependimento exatamente. Arrependimento olha para trás com paralisação. Era algo mais ativo. A consciência clara de que o passado não podia ser refeito, mas que cada escolha dali em diante poderia ser feita com mais inteireza. Henrique, por sua vez, continuava sendo Henrique, observador, preciso, afetivo à sua maneira, que não era a maneira efusiva que os adultos costumam esperar de crianças, mas uma forma própria, construída com atenção e constância. Numa tarde, ele pediu que Eduardo lesse com ele um capítulo de um livro sobre o sistema solar. Eduardo leu. Henrique corrigiu 2 informações que Eduardo havia lido errado por pressa. Eduardo releu com mais calma. Henrique aprovou com um aceno. Era isso. Não havia mais do que isso, e havia exatamente o suficiente. O contrato europeu havia sido assinado pelo sócio de Eduardo com termos levemente diferentes dos originais. A empresa não havia quebrado. A reputação havia sofrido nos primeiros dias e depois se estabilizado, ajudada, paradoxalmente, pela entrevista que os assessores haviam desaconselhado. Algumas portas haviam fechado. Eduardo percebeu que não sentia pelo fechamento o que esperava sentir. Havia uma leveza estranha na perda de coisas que você descobre que não eram tão essenciais quanto pareciam. O que restava era mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Aparecer. Semana após semana. Sem contrato. Sem garantia de resultado. Sem métrica de sucesso. Apenas aparecer. E Eduardo Valença, que havia construído uma carreira inteira sobre resultados mensuráveis, estava aprendendo, tarde, com desconforto e de forma irreversível, que algumas das coisas mais importantes da vida não cabem em nenhum relatório.
A queda de Eduardo não veio com barulho. Veio como chegam a maioria das perdas reais, de forma acumulada, silenciosa, distribuída em semanas que pareciam normais, até que somadas revelavam uma geometria completamente diferente da anterior. O Fundo Europeu escolheu outro parceiro. A decisão foi comunicada por e-mail, com a cortesia fria e precisa dos relacionamentos profissionais que chegaram ao fim. Eduardo leu a mensagem 2 vezes e depois fechou o computador. 2 outros projetos, que dependiam da reputação de solidez inabalável que ele havia construído ao longo de anos, foram revisados. Um foi suspenso. Outro teve seu escopo reduzido. Não havia acusação formal em nenhum dos casos. Apenas a lógica silenciosa do mercado, que confia em previsibilidade e recua diante de qualquer coisa que pareça variável. Eduardo havia se tornado uma variável. Numa manhã, ele entrou no escritório e percebeu que a sala havia sido silenciosamente reorganizada durante sua ausência. Nada dramático. Apenas pequenos sinais de que o espaço havia começado a existir sem ele no centro. O assistente, que sempre o esperava com café e agenda, já estava atendendo o sócio quando Eduardo chegou. A reunião semanal havia sido antecipada sem que ninguém o avisasse. Ele não fez cena, não confrontou. Entendeu. Havia um nome para o que estava acontecendo. Não era injustiça, era consequência. Ele havia passado décadas construindo uma identidade inteiramente apoiada em resultado, controle e presença dominante. Quando escolheu, pela primeira vez, colocar outra coisa acima disso, o sistema que ele mesmo havia alimentado simplesmente ajustou o peso sem ele. Era justo, de uma forma que não precisava de julgamento para ser verdadeira. Eduardo começou a reestruturar a empresa em escala menor. Menos projetos, mais seletivos. Menos viagens, mais continuidade. A renda caiu. O nome perdeu parte do brilho que havia cultivado. Alguns contatos pararam de retornar ligações. Ele percebeu, com uma clareza que chegou sem drama, que havia construído durante anos uma identidade que dependia de validação externa para existir. E que essa identidade, imponente, eficiente, admirada, havia sido, em grande medida, uma defesa. Contra o que, exatamente, ele ainda estava descobrindo. Numa quinta-feira à noite, sentado no apartamento mais silencioso do que havia sido em anos, Eduardo abriu o caderno que havia comprado algumas semanas antes. Não para negócios, para anotações pessoais, algo que nunca havia feito na vida adulta. Escreveu uma única frase. Eu confundi ser respeitado com ser visto. Ficou olhando para a frase por um tempo. Depois fechou o caderno, apagou a luz e dormiu, com um sono diferente do habitual. Não o sono exausto de quem trabalhou demais. O sono mais quieto de quem, pela primeira vez em muito tempo, não estava fingindo para si mesmo que tudo estava sob controle. Porque não estava. E isso, descobriu ele, era um começo. A chuva de meteoros acontecia todo ano no mesmo período. Henrique havia explicado isso meses antes, na apresentação escolar, que não era acaso, que era a Terra atravessando o rastro de um cometa, que o espetáculo parecia aleatório, mas seguia uma lógica precisa para quem soubesse onde olhar. Foi Henrique quem escolheu o lugar. Um campo aberto a 40 minutos da cidade, longe da luz artificial que apaga o que o céu tem a mostrar. Ele havia pesquisado o ponto com a seriedade habitual. Ângulo de visão, orientação geográfica, horário de pico. Os 3 chegaram pouco depois das 10 da noite. Eduardo, Caio e Henrique estenderam uma lona no chão e deitaram de costas, olhando para cima. O céu estava limpo. As primeiras listras de luz começaram a cruzar o escuro antes mesmo que Henrique terminasse de explicar em que direção olhar. Nenhum dos 3 falou muito. Não havia necessidade. A cena não pedia palavras. Pedia atenção, que é uma forma mais honesta de presença do que qualquer discurso. Caio ficou com os braços cruzados sobre o peito,
relaxado, do jeito de quem está exatamente onde deveria estar. Henrique apontava ocasionalmente para um meteoro antes que os outros vissem, com o orgulho contido de quem treinou o olhar para isso. Eduardo ficou em silêncio, deixando o céu ser maior do que ele. Em algum momento da noite, Henrique perguntou: "Vocês sabem por que os meteoros ascendem?" "Atrito", Eduardo disse, "com a atmosfera." Henrique assentiu, satisfeito. "É o ar que faz eles brilharem. Sem resistência, eles passariam sem deixar nada." Silêncio. Nenhum dos dois adultos respondeu. Mas Eduardo ficou com a frase, do jeito que certas frases ficam quando chegam no momento certo e encontram espaço suficiente para pousar. Sem resistência, passariam sem deixar nada. Ele havia passado a vida evitando resistência, contornando o difícil, gerenciando o desconforto, escolhendo sempre o caminho que preservava o controle. E havia chegado aos 42 anos com uma carreira admirável e uma vida que, vista de perto, tinha a textura de algo que nunca havia sido realmente habitado. A resistência havia chegado com um envelope num hotel em Zurique, com os olhos de uma criança que não sorriu de imediato, com um amigo que não havia exigido desculpas e, por isso, tornara as desculpas inevitáveis. Com escolhas que custaram contratos e devolveram algo que não sabia o nome ainda, mas que reconhecia naquela noite como real. Havia brilhado por atrito, tarde, com perda, de forma irreversível, mas havia brilhado. Quando voltaram para o carro perto da meia-noite, Henrique adormeceu no banco de trás antes de chegarem à estrada principal. Caio dirigia. Eduardo olhava pela janela para o céu que ia ficando para trás. Não havia clima de vitória entre os dois homens. Não havia rivalidade nem cordialidade forçada. Havia algo mais simples e mais difícil. Dois adultos que haviam errado de formas distintas, que não haviam se tornado amigos novamente, mas haviam se tornado honestos, compartilhando o silêncio de uma estrada escura enquanto uma criança dormia entre eles com a tranquilidade de quem não carrega peso que não é seu. Eduardo pensou no envelope sobre a cama do hotel, na fotografia de um menino olhando para cima, na frase escrita à mão no verso: "Ele quem decidiu te encontrar." Ele havia chegado àquela cidade pensando que iria encontrar um filho. Não havia previsto que o filho iria encontrá-lo de volta. E que o que seria encontrado não era o empresário, não era o sobrenome, não era a versão pública construída em décadas. Era o homem menor e mais real que havia debaixo de tudo isso, esperando ser reconhecido. Henrique havia reconhecido, sem pressa, sem condescendência, com a paciência de quem sabe que as coisas verdadeiras não precisam ser forçadas para existir. Poder, Eduardo havia aprendido, não era o que ele pensava. Não era a capacidade de controlar o que acontece ao redor. Era talvez a capacidade de estar presente no que acontece, com honestidade suficiente para deixar que isso mude você. Caio desligou o rádio sem que ninguém pedisse. E os dois homens seguiram em silêncio pela estrada, com o céu aberto acima e uma criança dormindo atrás, que havia convocado esse encontro com 7 anos e uma letra cuidadosa, e que dormia agora com a serenidade de quem cumpriu o que precisava cumprir. Meteoro é quando ainda está caindo, meteorito é quando já chegou. Eduardo Valença havia chegado. Se essa história tocou em algo dentro de você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada nova narrativa foi feita para chegar no momento certo. Deixe seu like se você ficou até aqui e me conta nos comentários. De onde você está assistindo isso?